Meu nome é Caitlin Miller e eu tinha 32 anos quando minha família finalmente me levou ao limite. No almoço de domingo, eu mal tinha dado 2 mordidas quando meu pai bateu o garfo no copo como se fosse fazer um brinde de casamento. Todo mundo na mesa ficou em silêncio. Então ele anunciou: sua irmã perdeu o emprego, então você vai pagar as contas dela por um tempo. Minha mãe concordou como se aquilo já estivesse decidido oficialmente. Família ajuda família. Sem discussão. Eu olhei para o outro lado da mesa e vi minha irmã, mexendo no celular, com as unhas feitas, uma bolsa de marca ao lado da cadeira, e nenhum pingo de vergonha no rosto. Por anos, eu fui a responsável. Na prática, isso só significava que todo mundo me chamava quando as escolhas deles ficavam caras. Eu já tinha pago aluguel de emergência, conserto de carro, supermercado, e uma vez até usei meu fundo de férias porque minha irmã precisava se reerguer. Mas naquela tarde, algo dentro de mim ficou frio e claro. Eu tomei um gole lento de café, coloquei a xícara na mesa e disse: ela é adulta. Ela pode se cuidar. A mesa congelou. O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe sussurrou meu nome como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Minha irmã finalmente levantou os olhos. Eu empurrei a cadeira e me levantei. Não gritei. Não chorei. Só olhei para eles e disse: o dinheiro acaba hoje. E saí antes que eles transformassem culpa em arma de novo. Na manhã seguinte, meu celular não parava de tocar. Antes de eu te contar o que eles disseram e o que aconteceu depois que eu saí, me diz: que horas são aí agora? De onde você está assistindo? E como está o tempo aí? Fiquei curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Para entender por que essa frase atingiu minha família como uma bomba, você precisa entender como nossa casa funcionava muito antes daquele almoço de domingo. Minha irmã Chloe sempre foi tratada como um enfeite de vidro delicado, mesmo quando era ela quem derrubava as coisas. Meus pais, Russell e Marianne, acreditavam que Chloe era criativa, sensível e não feita para pressão. Eu era o oposto, estável, prática e forte o bastante para aguentar decepções. Aos 16 anos, quando eu quis estudar design gráfico, meu pai disse que arte era para quem tinha alguém pagando as contas. Aos 18, quando Chloe chorou porque a faculdade era estressante demais, minha mãe disse que ela precisava de compreensão. Enquanto eu trabalhava em 2 empregos durante a faculdade comunitária porque as bolsas não cobriam tudo, meus pais chamavam isso de formação de caráter. Quando Chloe desistiu depois de um semestre e passou 6 meses se encontrando, eles chamaram isso de cura. Foi aí que eu entendi a regra da família: os erros da Chloe eram feridas, e os meus sacrifícios eram obrigação. Aos 24 anos, eu já tinha virado a saída de emergência dos maus planejamentos de todo mundo. Se o aluguel da Chloe atrasava, me diziam para não envergonhar a família deixando ela passar dificuldade. Se meus pais se apertavam por ajudar ela demais, pediam minha contribuição porque eu não tinha filhos nem responsabilidades reais. A parte mais cruel era que eles nunca chamavam isso de exploração. Eles envolviam cada pedido em palavras suaves como amor, união, lealdade e família. Mas o amor nunca parecia exigir nada da Chloe além de mais um pedido de desculpas e uma promessa que ela nunca cumpria. Eu consegui um emprego estável como contadora em uma empresa regional de construção. Não era nada glamouroso, mas pagava o suficiente para um apartamento simples, um carro usado e aquela pequena liberdade de não precisar olhar o saldo antes de comprar um café. Minha família via isso como prova de que eu podia ajudar mais ainda. Eles nunca viam as noites em que eu jantava cereal depois de transferir dinheiro para Chloe. Nunca viam quando eu recusava viagens com amigos porque tinha acabado de pagar a conta de celular dela. Nunca viam a planilha que eu mantinha num arquivo bloqueado no meu computador, chamada Empréstimos da Família. Mas no fundo, eu já sabia que nada disso seria devolvido. No começo, aquilo era só uma forma de acompanhar o que me deviam. Com o tempo, virou prova de como eu só importava para eles quando eu era útil. A pasta tinha datas, valores, prints, confirmações bancárias, mensagens e áudios. Meu pai uma vez escreveu: só cobra a Chloe este mês e depois a gente acerta tudo. Minha mãe disse: por favor não faça sua irmã se sentir um peso. A Chloe uma vez me mandou uma selfie de um bar na cobertura 48 horas depois de eu pagar a conta de luz dela, com a legenda: finalmente respirando de novo. Eu guardei tudo, não porque eu planejava vingança no começo, mas porque números tornam a verdade mais difícil de distorcer. Então,
3 meses antes daquele almoço de domingo, Chloe perdeu mais um emprego. Ela disse aos nossos pais que o chefe tinha inveja da confiança dela. Depois eu descobri que ela tinha sido demitida por faltar repetidamente a reuniões de manhã e por usar o cartão da empresa para compras pessoais. Meus pais não fizeram perguntas, porque perguntas os obrigariam a admitir o que tinham criado. Em vez disso, eles montaram um novo plano sem me avisar. Eu iria pagar o aluguel da Chloe, contas, carro, seguro e o básico do estilo de vida dela até ela estar emocionalmente pronta para trabalhar de novo. Eles não perguntaram se eu podia pagar. Não perguntaram se eu queria. Simplesmente assumiram que minha conta bancária era da família toda vez que a vida da Chloe desmoronava. Aquele almoço de domingo não foi um pedido. Foi uma tarefa pública. Eles escolheram um restaurante cheio porque achavam que eu teria vergonha de recusar. Achavam que a versão antiga de mim ia sorrir sem jeito, engolir a humilhação e perguntar quanto ela precisava. Mas eles esqueceram uma coisa. As pessoas não ficam obedientes para sempre. Às vezes, elas guardam recibos. Às vezes, aprendem a diferença entre ser amorosa e ser usada. E às vezes, a filha que todos chamam de egoísta é a única com coragem de dizer a verdade. Quando eu saí do restaurante, minhas mãos estavam tremendo tanto que eu derrubei minhas chaves 2 vezes antes de entrar no carro. Eu não fui embora imediatamente. Eu fiquei sentada no estacionamento, com o cinto atravessado no peito, olhando pelo para-brisa enquanto meu celular acendia no banco do passageiro. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois a Chloe, depois meu pai de novo. Eu deixei cada chamada tocar até cair. Pela primeira vez, o pânico deles não virou uma emergência minha. Aquilo era novo. Normalmente, a culpa tinha efeito físico em mim. Apertava minhas costelas, encurtava minha respiração e me fazia sentir uma péssima filha antes mesmo de eu ter feito qualquer coisa errada. Mas naquele dia, por baixo da culpa, tinha algo mais afiado. Clareza. Meu pai não disse, você pode ajudar? Ele disse, você vai pagar as contas dela. Minha mãe não disse, vamos discutir isso. Ela disse, sem discussão. A Chloe não disse nada, porque o silêncio sempre funcionou para ela. Ela só precisava esperar enquanto meus pais me transformavam na solução. Eu dirigi para casa, tranquei a porta do apartamento e abri o notebook que eu normalmente evitava aos domingos. A planilha ainda estava lá. Eu digitei a nova categoria antes mesmo deles enviarem o valor, apoio financeiro da Chloe durante desemprego. Depois eu encarei o total no fim do arquivo. Ao longo de 8 anos, eu tinha dado ou pago $48.732,17. Eu lembro exatamente da sensação, porque eles fizeram aquele número parecer cruelmente real. Quase $50 mil tinham saído da minha vida em pequenos pedaços razoáveis, aprovados pela família. 200 aqui, 900 ali, uma parcela de carro, um depósito, uma conta médica que depois nem era médica de verdade. Eu fui clicando nas capturas de tela, e as memórias vinham junto. A Chloe chorando porque ia ser despejada, e depois postando fotos de brunch no fim de semana seguinte. Minha mãe me dizendo para ter paciência porque a Chloe não era tão resiliente. Meu pai me avisando que, se eu recusasse ajudar, eu ia me arrepender de abandonar minha irmã. Naquela noite, eu parei de ler as mensagens deles e comecei a ler meus próprios registros. Encontrei a transferência do ano em que ela disse que precisava de dinheiro para um curso de certificação. Encontrei o recibo do coach de carreira que na verdade era um retiro de luxo com piscina. Encontrei a mensagem da minha mãe admitindo, talvez sem querer, que meu pai tinha prometido para Chloe que eu iria assumir se ela perdesse o emprego de novo. Minha garganta queimava, mas eu não chorei. Eu imprimi tudo. Página depois de página saía da impressora formando uma pilha organizada que parecia menos uma história de família e mais uma prova de tribunal. À 1h13 da manhã, a Chloe finalmente mandou mensagem. Você me envergonhou hoje. Espero que esteja feliz. Eu digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. Depois enviei uma frase. Estou feliz por finalmente ter envergonhado a pessoa certa. Na manhã seguinte começou com barulho. Meu celular vibrou às 6h42. Meu pai deixou um áudio com uma voz tão controlada que parecia ensaiada. Ele disse que eu tinha 24 horas para me desculpar com a minha mãe e ligar para a Chloe antes que ele reconsiderasse meu lugar naquela família.
Minha mãe mandou 7 mensagens, cada uma mais dramática que a outra. Ela disse que a Chloe tinha chorado tanto que ficou passando mal. Disse que eu tinha humilhado eles em público. Disse que lealdade de família não era opcional. A Chloe mandou um pedido de pagamento de $2.850 com a descrição: aluguel mais sobrevivência. Eu ri uma vez. Não porque era engraçado, mas porque a cara de pau era quase impressionante. Depois eu recusei o pedido e escrevi: sobreviva dentro do seu próprio orçamento. Foi aí que a guerra de verdade começou. Uma hora depois, meu pai ligou para o telefone fixo do meu trabalho. Eu estava na minha mesa quando a recepcionista me mandou mensagem, confusa, dizendo que um homem dizendo ser meu pai estava insistindo que era uma emergência familiar. Eu atendi a ligação numa sala de reunião. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele disse: você está deixando isso mais feio do que precisa ser. Eu falei que ele tinha ligado no meu trabalho para me pressionar por causa das contas da Chloe e que, se fizesse isso de novo, eu bloquearia ele em tudo. A voz dele ficou mais baixa: não me ameaça, Caitlin. Eu respondi: então não me trate como um caixa eletrônico com rosto de filha. Ele desligou primeiro. Pelo resto do dia, meu foco ficou destruído. Mas alguma coisa importante tinha mudado. Eu não estava me perguntando se tinha ido longe demais. Eu estava me perguntando por que não tinha ido mais longe antes. Depois do trabalho, eu liguei para o banco e tirei meus pais como contatos de emergência das minhas contas. Troquei senhas. Congelei um serviço de streaming familiar compartilhado que eu nem lembrava mais que pagava. Cancelei uma transferência automática chamada Ajuda da Casa-Mãe, que na prática era um subsídio mensal de supermercado. Depois eu abri um documento novo e escrevi uma mensagem que ainda não enviei. Começava assim: já que todo mundo quer discutir apoio familiar, acho que está na hora de discutirmos para onde esse apoio realmente foi. Eu anexei a planilha. Anexei prints. Anexei transcrições de áudios. Meu dedo ficou parado em cima de enviar, e pela primeira vez na minha vida eu não estava com medo da raiva deles. Eu estava com medo de como minha vida poderia ficar em paz sem ela. Na noite de quarta-feira, minha família mudou de estratégia. As ligações raivosas diminuíram e começou o teatro. Minha mãe postou uma foto antiga da Chloe e de mim nas redes sociais com a legenda: o coração de uma mãe se parte quando as filhas se esquecem uma da outra. Ela não me marcou, mas não precisava. Em menos de uma hora, começaram as mensagens de parentes. Um primo perguntou se eu realmente estava recusando ajudar a Chloe depois de uma crise de saúde mental. Outro disse que meus pais estavam envelhecendo e não mereciam estresse. Uma tia que eu não falava há 2 anos escreveu: dinheiro vai e vem, mas família é para sempre. Eu fiquei olhando essa mensagem por um tempo, depois abri minha planilha e olhei o total de novo. Dinheiro vai e vem. O meu sempre ia. O da Chloe sempre vinha. Foi aí que eu percebi que meus pais não estavam só me pressionando em privado. Eles estavam construindo uma história pública onde a Chloe era indefesa, eles eram os pais devastados, e eu era a filha fria e bem-sucedida que tinha abandonado todo mundo. Eles já tinham feito isso antes, só que em versões menores. Quando eu disse não para pagar o conserto do carro da Chloe, minha mãe falou para os parentes que eu estava passando por uma fase egoísta. Quando eu recusei emprestar meu cartão de crédito para um fim de semana de amigas da Chloe, meu pai disse que eu tinha ficado arrogante porque comecei a ganhar salário. Mas dessa vez, eu tinha algo que eles não esperavam que eu usasse. Documentação. Eu não respondi online. Não me defendi em comentários. Esperei até minha mãe me mandar uma mensagem longa naquela noite, me acusando de envergonhar a família e implorando para eu não deixar a Chloe pior. Aí eu respondi: eu vou no jantar de domingo. Todo mundo que tem opinião deveria estar lá. Ela respondeu quase na hora: ótimo. Venha de coração aberto. Eu escrevi de volta: eu vou com provas. Ela não respondeu mais. No domingo, eu cheguei na casa dos meus pais com uma pasta preta simples debaixo do braço. Os mesmos parentes que tinham me mandado mensagem estavam lá, sentados na sala como se tivessem sido convidados para assistir a uma confissão minha. A Chloe estava no sofá, com um moletom largo, sem maquiagem, com aquela expressão de vítima ferida que ela usava quando queria que as pessoas esquecessem que ela sabia se defender. Meu pai estava perto da lareira, braços cruzados.
Minha mãe estava ao lado dele, com os olhos vermelhos o suficiente para parecer que ela tinha se preparado para aquilo. Eu não sentei. Coloquei a pasta na mesa de centro e olhei para todos eles. Antes de alguém falar de família, eu quero garantir que todo mundo aqui está discutindo os mesmos fatos. Meu pai explodiu: isso não é um tribunal. Eu respondi: ótimo. Então ninguém deveria ter medo de evidência. A sala ficou em silêncio. Eu abri a pasta e tirei a primeira folha, um resumo de todos os pagamentos que eu fiz para Chloe desde os 24 anos. Eu tinha organizado por ano, categoria e motivo alegado: aluguel, contas, carro, telefone, médico, educação, dinheiro de emergência, recomeço emocional. Eu empurrei cópias pela mesa. Minha tia pegou a primeira, levantando as sobrancelhas. Meu primo sussurrou: isso é real? O rosto da Chloe ficou vermelho. Minha mãe tentou pegar os papéis como se pudesse colocar a verdade de volta no esconderijo, mas eu segurei a pasta e disse: não. Todo mundo quis falar. Agora todo mundo vai ler. A voz do meu pai ficou dura: você fez um dossiê contra a sua própria família. Eu olhei para ele e respondi: não. Eu fiz provas porque a minha própria família passou anos mentindo para mim. Essa foi a primeira rachadura. Depois eu li a mensagem da minha mãe admitindo que sabia que a Chloe tinha usado o dinheiro da certificação para um fim de semana em um resort. Minha tia ficou de boca aberta. A Chloe levantou e disse que eu estava distorcendo tudo, mas eu apertei o play numa mensagem de voz do meu pai dizendo: não fala pra Caitlyn pra que é de verdade. Ela fica julgando quando acha que a Chloe não está se esforçando. Quando ele ouviu a própria voz enchendo a sala, a cor sumiu do rosto dele. Não era alto, mas bateu mais forte do que grito. Por anos, meus pais controlaram o ambiente decidindo qual versão da história todo mundo ouvia. Agora, a sala era dos fatos. Minha mãe começou a chorar de verdade naquele momento, não aquelas lágrimas bonitas de rede social, mas um choro bagunçado, desesperado. Nós só estávamos tentando proteger sua irmã, ela disse. Eu perguntei: de consequência ou da vida adulta? A Chloe virou para mim. Você acha que é melhor do que eu porque tem um trabalho chato e uma vida sem graça? Ali estava. Não gratidão. Não vergonha. Ressentimento. Eu sorri, mas sem nenhuma leveza. Não, Chloe. Eu só estou cansada de financiar uma vida que você ainda debocha. Meu pai bateu com a mão no braço da cadeira. Já chega. Você não vai desrespeitar sua irmã dentro dessa casa. Eu olhei ao redor. Os parentes desconfortáveis se mexendo na sala. Minha mãe enxugando o rosto. A Chloe tremendo de raiva porque a posição de vítima estava escapando dela. E então eu disse a frase que mudou tudo. Se vocês exigirem que eu continue sustentando ela, eu vou enviar essa pasta para todas as pessoas para quem vocês disseram que eu sou egoísta. Meu pai travou. Minha mãe sussurrou: Caitlyn, por favor. Eu continuei. E se alguém entrar em contato com o meu trabalho de novo, eu vou abrir uma denúncia de assédio. Se alguém usar meu nome, meu crédito ou meus dados bancários, eu vou registrar tudo oficialmente. Eu não vou discutir isso duas vezes. O silêncio depois disso foi quase sagrado. Ninguém riu. Ninguém me chamou de dramática. Ninguém disse família, família. Meu primo largou o papel como se estivesse quente. Minha tia olhou para Chloe e perguntou, baixo: isso é verdade? Sua irmã pagou tudo isso? A Chloe não respondeu. Ela olhou para os nossos pais, esperando ser salva. Mas meu pai não podia salvá-la sem se expor mais. Minha mãe não podia reescrever a história com todo mundo segurando as provas. Pela primeira vez, a filha perfeita teve que sentar na mesma sala que a verdade. Eu peguei minha pasta, deixando as cópias ali. Eu não vou pagar as contas da Chloe. Nem esse mês. Nem no próximo. Nem nunca mais. Minha mãe estendeu a mão para mim quando eu virei para sair, mas eu dei um passo para trás. Vocês me ensinaram que família é sacrifício, eu disse. Hoje eu aprendi que sacrifício sem consentimento é exploração. E eu saí da casa onde passei a vida inteira tentando ser suficiente. Dessa vez, ninguém me seguiu até a porta.
As consequências vieram rápido e foram mais feias do que eu esperava, mas não do jeito que meus pais tinham planejado. Na manhã de segunda-feira, o grupo da família já tinha se dividido em dois lados. Alguns ficaram em silêncio, o que na nossa família significava que sabiam que eu estava certa, mas não tinham coragem de admitir. Outros mandaram mensagens curtas como não fazia ideia, isso é muito dinheiro, e vocês deviam ter contado antes. Eu não me dei ao trabalho de explicar que eu tinha tentado dizer tudo isso por anos, só que sem documentos, sem números, sem provas fortes o bastante para sobreviver à versão da história dos meus pais. Minha tia me ligou naquela tarde. Ela sempre foi mais próxima da minha mãe, então eu já estava esperando outro sermão. Mas a voz dela estava diferente, mais baixa. Ela disse que a Chloe tinha pedido dinheiro para ela na noite anterior e alegado que eu tinha cortado ela por inveja. Minha tia fez uma pergunta simples: tem mais alguma coisa que eu preciso saber antes de responder ela? Essa foi a primeira consequência. O pouso suave da Chloe começou a desaparecer. Na terça-feira, 2 primos bloquearam os pedidos de dinheiro dela. Na quarta, um tio que antes me chamava de egoísta mandou mensagem pro meu pai dizendo para não envolver a família extensa em manipulação financeira privada. Minha mãe apagou o post dramático que tinha feito nas redes sociais, mas as capturas de tela já tinham ido muito mais longe do que ela queria. As mesmas pessoas que ela tentou recrutar como testemunhas acabaram virando testemunhas do lado errado para ela. No trabalho, eu avisei o RH que um familiar tinha entrado em contato com o escritório e podia tentar de novo. Foi estranho falar isso em voz alta, eu fiquei até envergonhada, mas a gerente do RH nem pareceu surpresa. Ela só perguntou se eu queria que meu ramal fosse filtrado. Aquele cuidado quase me quebrou. Por tanto tempo, minha família me fez sentir exagerada por precisar de proteção contra eles. Uma pessoa desconhecida no trabalho tratou meu limite como algo normal. Essa diferença ficou comigo. Meu pai mandou um e-mail na quinta-feira. Sem saudação. Sem desculpa. Só um parágrafo me acusando de destruir a saúde da minha mãe, humilhar a Chloe e colocar os parentes contra a família. Ele escreveu: você pode ter vencido a sala, mas perdeu o respeito. Eu li essa frase 3 vezes. Depois respondi: respeito construído em silêncio nunca foi meu para manter. Depois disso, bloqueei o número dele por 2 semanas. Bloqueei minha mãe também. Não porque eu a odiava, mas porque cada mensagem dela entrava no meu corpo como um alarme. A Chloe foi a última que eu bloqueei. Antes disso, ela mandou um áudio começando com choro e terminando em grito. Disse que eu tinha destruído as chances dela de receber ajuda. Disse que eu queria ver ela sem teto. Disse que ninguém ia contratá-la porque gente como eu nunca entende almas criativas. Eu quase respondi. Quase expliquei que aluguel não se paga com criatividade, que vida adulta não é crueldade, e que eu também já tive sonhos antes de decidirem que meu papel era financiar os dela. Em vez disso, eu salvei o áudio na pasta e bloqueei. O silêncio que veio depois não foi paz no começo. Foi desconfortável. Meu sistema nervoso tinha sido treinado para confundir caos com conexão. Sem ligações constantes, eu me pegava checando o celular esperando emergências que não estavam mais chegando. Eu ouvia um celular vibrar em outra mesa de café e sentia o estômago cair. Eu acordava cedo, com a sensação de que tinha esquecido de pagar alguma coisa para alguém. Eu precisava conferir 2 vezes para ter certeza de que não tinha nenhuma emergência pendurada. Descobri que se curar nem sempre parece alívio. Às vezes parece abstinência. Para me manter firme, eu comecei a fazer mudanças práticas, não bonitas. Abri uma conta separada de poupança e dei o nome de minha. Toda sexta-feira, o valor que eu antes mandava para minha mãe ia para lá. Me matriculei num curso de certificação de fim de semana para crescer na carreira e virar analista sênior. Comecei terapia, mas não contei para ninguém da minha família, porque eles chamariam isso de exagero. Minha terapeuta me fez uma pergunta na segunda sessão que ficou comigo. Quem se beneficia quando você acredita que é egoísta? Eu não respondi na hora, porque a resposta era óbvia demais. Todo mundo, menos eu. No mês seguinte, o carro da Chloe foi retomado pelo banco. Eu fiquei sabendo por uma prima, não porque perguntei, mas porque em famílias como a minha, a notícia sempre chega, mesmo quando fingem que não é fofoca. Minha primeira reação foi culpa. A segunda foi raiva da culpa.
A Chloe tinha ignorado 3 avisos de pagamento. Meus pais tinham assumido que eu ia cobrir quando a situação ficasse séria o suficiente. Quando eu não cobri, o carro sumiu do estacionamento do prédio dela às 6h30 da manhã. Ela postou uma frase vaga sobre traição nas redes sociais. Ninguém curtiu, exceto minha mãe. Na mesma semana, meu pai teve que cancelar uma viagem de golfe porque usou o dinheiro para pagar o aluguel atrasado da Chloe. Pela primeira vez, o custo de proteger a Chloe saiu da vida dele, não da minha. E ele não gostou da lição. No fim do segundo mês, as consequências se espalharam mais. A Chloe voltou a morar na casa dos meus pais. Minha mãe parou de fazer almoços de domingo porque não queria perguntas. A imagem orgulhosa do meu pai, de homem que mantém a família unida, começou a rachar quando os parentes perceberam que ele só mantinha tudo com meu dinheiro e meu silêncio. E eu não comemorei a queda deles. Mas também não salvei ninguém. Essa diferença importava. Vingança não era destruir a vida deles. Vingança era sair do caminho e deixar que as escolhas deles chegassem até a própria porta. 3 meses depois daquele almoço de domingo que começou tudo, minha mãe me procurou por e-mail, porque ainda estava bloqueada no meu número. O assunto era, por favor, só uma conversa. Eu quase apaguei. Mas alguma coisa em mim quis saber se o tempo tinha suavizado eles, ou só ensinado novas estratégias. A mensagem era mais curta do que os discursos de culpa de sempre. Ela dizia que meu pai estava sob estresse, que a Chloe não estava bem, e que a família estava quebrada. Ela pediu para eu encontrar eles num restaurante no meio do caminho entre meu apartamento e a casa deles. Eu aceitei por um único motivo. Eu queria dizer em voz alta o que meu silêncio já tinha decidido há muito tempo. Eu escolhi o restaurante, fiz a reserva no meu nome e cheguei 10 minutos mais cedo. Esse detalhe era importante para mim. Dessa vez, eu não estava entrando no palco deles. Eles estavam entrando no meu. Meu pai parecia mais velho quando entrou. Não frágil, nem derrotado, só menor, daquele jeito que pessoas orgulhosas ficam quando o mundo para de aplaudir. Minha mãe carregava uma bolsa cheia de lenços e preocupação. A Chloe veio por último, usando óculos escuros dentro do restaurante, como se fosse famosa ou destruída. Nenhum deles me abraçou. Ótimo. Eu não tinha ido por carinho. Sentamos e, por quase um minuto inteiro, ninguém falou nada. Até que meu pai limpou a garganta e disse: "Isso já foi longe demais." Eu quase sorri. Até ali, mesmo no restaurante que ele não escolheu, diante de uma filha que ele não controlava mais, ele ainda falava como se estivesse presidindo uma reunião. Eu respondi: "Concordo." Um brilho de esperança passou rápido demais no rosto da minha mãe. E eu completei: "Por isso termina hoje." A Chloe tirou os óculos. Os olhos estavam inchados, mas a voz dela veio afiada. "Você conseguiu o que queria. Agora todo mundo acha que eu sou uma sanguessuga inútil." Eu olhei para ela com calma. Por anos, eu tinha visto a Chloe como vítima do favoritismo dos meus pais. E, em parte, ela era mesmo. Eles tinham amado ela até a incapacidade. Tinham protegido ela da responsabilidade até que consequência parecesse agressão. Mas ela não era mais uma criança. Ela tinha aproveitado meus sacrifícios enquanto debochava da minha vida. Aceitou meu dinheiro e me chamava de chata, amarga, invejosa, fria. "Eu não fiz você parecer uma sanguessuga", eu disse. Eu mostrei as marcas da mordida. Minha mãe se encolheu. O maxilar do meu pai travou. A Chloe começou a chorar, mas dessa vez eu não me movi em direção a ela. Não ofereci guardanapo. Não suavizei a frase. Minha mãe sussurrou: "Caitlin, por favor, ela é sua irmã." Eu respondi: "E eu fui irmã dela quando ela mentiu pra mim. Fui irmã dela quando vocês usaram meu salário como recurso da família. Fui irmã dela quando meu pai ligou pro meu trabalho. Nenhum de vocês lembra disso." Meu pai se inclinou pra frente. "Nós cometemos erros, mas você nos humilhou." Ali estava. O mais perto de um pedido de desculpas que ele conseguia chegar, enterrado em acusação. Eu abri minha bolsa e tirei uma única folha de papel. Não era a pasta inteira dessa vez. Só uma página. Coloquei na mesa.
Era uma lista com minhas condições. Sem mais dinheiro. Sem pedidos de pagamento. Sem contato com meu trabalho. Sem posts públicos sobre mim. Sem usar parentes como intermediários. Sem entrar no meu prédio. Qualquer relação futura exigiria um pedido de desculpas por escrito, reconhecendo o que aconteceu sem me culpar por ter exposto. Minha mãe encarou a folha como se eu tivesse entregado documentos jurídicos. De certa forma, eu tinha. Meu pai leu até o meio e soltou um riso curto, de deboche. Você está tratando seus pais como criminosos. Eu respondi. Estou tratando violações repetidas de limites como violações repetidas de limites. A Chloe riu com amargura. Um pedido de desculpas por escrito? Você realmente acha que é tão importante assim? Foi nesse momento que eu entendi que ela ainda não tinha entendido nada. Perder meu dinheiro tinha machucado ela. Perder a simpatia pública tinha envergonhado ela. Morar de volta com eles tinha sido um incômodo para ela. Mas nada disso ainda tinha virado arrependimento. Eu cruzei as mãos na mesa e disse: Não, Chloe. Eu finalmente entendi que eu sou importante para mim. O garçom passou, sentiu a tensão e saiu rápido, anotando só nossos pedidos de água. Meu pai baixou o tom de voz. Sua mãe mal tem dormido. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. A antiga Caitlin teria desmoronado com essa frase. A nova reconheceu a manipulação na hora. O sono da minha mãe não é minha responsabilidade. O aluguel da Chloe não é minha responsabilidade. A reputação de vocês não é minha responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, e já paguei pelas de vocês por tempo demais. Minha mãe começou a chorar. Nós só estávamos com medo pela Chloe. Eu balancei a cabeça. Eu acredito. Mas vocês nunca tiveram medo por mim. Vocês me viram diminuir a minha vida para manter a dela confortável. Ela levou a mão à boca. Pela primeira vez, eu vi algo parecido com reconhecimento no rosto dela. Não o suficiente, mas alguma coisa. Meu pai percebeu também, e o desespero passou pelo rosto dele, porque a culpa da minha mãe era uma das bases que sustentava a versão da família que ele contava para si mesmo. Ele se virou para mim. Você não faz ideia do que é criar duas filhas com necessidades diferentes. Eu respondi. Você tem razão. Mas eu sei o que é ser a filha cujas necessidades são ignoradas porque a outra fala mais alto. A mesa ficou em silêncio. Ao redor, a vida continuava. Talheres batendo, pessoas conversando, alguém rindo no bar, e tudo isso fazia nosso silêncio parecer ainda mais pesado. A Chloe levantou de repente. Eu não vou ficar aqui para ser atacada. Eu disse. Então não fica. Mas antes de ir, ouvi isso uma vez. Eu espero que você consiga um emprego. Eu espero que você construa uma vida. Eu espero que você vire alguém que você respeite. Mas eu nunca mais vou pagar o preço da sua falta de esforço. Ela olhou para os nossos pais, esperando que eles me condenassem. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai olhou para a folha na mesa. Ninguém correu para salvar ela a tempo. A Chloe pegou a bolsa e saiu. Devia ter parecido uma vitória. Mas parecia mais assistir o último ato de uma peça que eu já tinha deixado de fazer parte. Minha mãe puxou o papel de novo, com a voz tremendo. Se a gente pedir desculpas, você volta para jantar com a gente? Eu balancei a cabeça. Pedido de desculpa não é ingresso para a normalidade. E o normal era o problema. Meu pai empurrou a folha de volta para mim. Eu não vou assinar uma confissão. Eu peguei o papel com calma. Então não temos mais nada para discutir. Ele me encarou, furioso e impotente, porque eu tinha tirado dele as únicas ferramentas que ele sabia usar. Nenhum grito ia me fazer pagar. Nenhuma culpa ia me dobrar. Nenhuma plateia ia salvá-lo, porque eu já tinha mostrado a verdade para a plateia. Eu me levantei, deixei dinheiro suficiente na mesa pela minha bebida e olhei para eles uma última vez. Eu não estou mais pedindo para vocês escolherem entre as filhas de vocês. Eu estou escolhendo a mim. Então eu saí. Atrás de mim, minha mãe chamou meu nome uma vez. Eu não olhei para trás.
Lá fora, o ar frio bateu no meu rosto, e minhas mãos voltaram a tremer igual depois daquele almoço de domingo. Mas dessa vez eu não tremia de medo. Eu tremia pelo peso de finalmente estar me tornando alguém que minha família não podia mais comprar, pressionar ou envergonhar em público até obedecer. Depois daquela conversa, algo inesperado aconteceu. Minha vida não virou paz perfeita de um dia para o outro. Eu ainda tinha dias ruins. Ainda sentia culpa quando chegava um feriado em família e eu não ia. Ainda me pegava pensando se a Chloe tinha arrumado emprego, se minha mãe estava dormindo, se meu pai estava dizendo para as pessoas que eu tinha ficado cruel. Mas a diferença era que eu não tratava mais cada sentimento como uma ordem. A culpa podia aparecer sem virar moradia. O amor podia existir sem acesso. As lembranças podiam doer sem me obrigar a voltar. Eu comecei a reconstruir as partes de mim que sempre foram úteis para os outros, mas nunca para mim. Terminei meu curso de certificação e me candidatei ao cargo de analista sênior. Na entrevista, quando perguntaram sobre uma situação com dados financeiros difíceis, eu quase ri. Respondi de forma profissional, sobre precisão, documentação e como comunicar verdades desconfortáveis. 2 semanas depois, eu fui promovida. O aumento era maior do que o valor mensal que eu costumava mandar para minha mãe. Eu sentei no carro depois do trabalho, com a carta da proposta aberta no celular, e chorei mais do que em toda aquela crise da família. Não por causa do dinheiro só, mas porque eu finalmente entendi o que minha vida podia ser quando eu parava de despejar tudo num poço sem fundo. Eu fiz uma viagem de fim de semana pro litoral com minhas próprias economias. Nada luxuoso. Uma pousada simples, vista pro mar cinza, e 2 manhãs em que ninguém me chamava de egoísta antes do café da manhã. Na segunda noite, eu caminhei na praia e pensei na palavra vingança. As pessoas imaginam vingança como grito, destruição, exposição, vitória. Às vezes é isso mesmo. Mas às vezes vingança é só uma pasta em cima de uma mesa de centro enquanto pessoas percebem que a verdade tem coluna. Às vezes é um carro sendo retomado porque quem sempre pagava finalmente parou. Às vezes é um pai cancelando uma viagem porque o peso que ele jogou em cima da filha finalmente voltou para ele. Mas a vingança mais profunda é mais silenciosa. É se tornar indisponível para pessoas que sobreviveram usando você. É ver a versão que elas tinham de você desmoronar porque você parou de atuar naquele papel. É responder às suas próprias necessidades antes da crise dos outros. 1 mês depois da reunião no restaurante, minha mãe me mandou o pedido de desculpas, não por mensagem, por e-mail. O assunto era simples: me desculpe. Eu esperei 2 dias antes de abrir. As palavras dela eram cuidadosas, imperfeitas e claramente difíceis de escrever. Ela disse que tinha confundido minha força com capacidade infinita. Admitiu que tinha protegido a Chloe das consequências e esperado que eu absorvesse tudo. Ela pediu desculpas pela postagem nas redes sociais, por deixar meu pai ligar para o meu trabalho e por me fazer sentir que amor precisava ser comprado com dinheiro. Ela não colocou a culpa no estresse. Não disse se você se sentiu magoada. Ela disse: nós te machucamos. Eu li essa frase várias vezes. Depois imprimi o e-mail e coloquei numa pasta nova, separada de todas as provas. Eu dei o nome de possível. Não perdoado. Não resolvido. Possível. Meu pai não assinou nada. A Chloe não mandou nada. E isso já me dizia bastante. 1 semana depois, minha mãe perguntou se eu queria tomar um café com ela, só nós duas, em um lugar público. Eu aceitei com condições. 1 hora. Sem falar das contas da Chloe. Sem convidado surpresa. Sem pressão para voltar com jantares de família. Ela aceitou. Quando eu vi ela no café, ela estava nervosa de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, ela não estava tentando me controlar. Ela estava me encontrando. No começo foi estranho. Ela perguntou da minha promoção. Eu contei. Os olhos dela encheram de lágrima e ela disse: eu devia ter comemorado mais você. Eu não corri para confortar ela. Deixei a frase ficar entre nós. Depois eu disse: devia mesmo. Isso não foi crueldade. Foi verdade. Ela concordou com a cabeça e, pela primeira vez, não se defendeu.
Aquele momento pequeno não apagou anos de dano, mas me mostrou algo importante. Limites não tornam a reconciliação impossível. Eles tornam a reconciliação honesta a única opção que sobra. Meu pai ficou em silêncio por mais um mês. Depois ele mandou um cheque de $5.000, sem bilhete nenhum. Eu devolvi pelo correio registrado. Uma semana depois ele mandou um e-mail com uma única frase. Eu não sei mais como falar com você. Eu respondi. Começa pela verdade. Ele não respondeu. Talvez um dia responda. Talvez não. A Chloe acabou conseguindo um emprego num salão de beleza como recepcionista. Eu soube por uma prima que ela odiava o horário, mas gostava de ter o próprio dinheiro. Ótimo. Eu tinha falado sério no restaurante. Eu não queria ela destruída. Eu queria ela desconectada do meu dinheiro tempo suficiente para encarar a própria vida. O que ela faria depois disso era escolha dela. A minha história não terminou com abraço de família nem vitória de tribunal. Terminou com algo melhor. Uma porta fechada, uma conta equilibrada, um celular quieto e uma vida que finalmente era minha. No dia de ação de graças, eu não fui para a casa dos meus pais. Eu cozinhei com 2 amigos do trabalho e um vizinho que trouxe torta dizendo que ninguém deveria comer sozinho se não quisesse de verdade. Em algum momento, meu celular vibrou. Era minha mãe? Pensando em você hoje. Sem pressão para responder. Espero que você esteja feliz. Eu fiquei olhando por um tempo. Depois escrevi. Estou. Espero que você esteja bem. Não coloquei coração. Não pedi desculpa pela distância. Não expliquei nada. Foi suficiente. Mais tarde, naquela noite, eu fiquei na janela do apartamento vendo a chuva escorrer no vidro e pensei na mulher que eu era naquele almoço de domingo. Ela tinha estado com medo, mas mesmo assim tinha se levantado. Ela não sabia que a família inteira viraria contra ela. Não sabia que os recibos iam expor anos de manipulação. Ela não sabia que a irmã perderia a rede de segurança, que o pai perderia o controle, que a mãe perderia o conforto de fingir, e que ela mesma ganharia um futuro. Ela só sabia uma coisa. Ser responsável não significa ser sacrificada. Se você já foi chamado de egoísta por finalmente escolher a si mesmo, lembre disso. As pessoas que se beneficiam do seu silêncio muitas vezes vão chamar seus limites de traição. Deixe que chamem. A verdade não vira crueldade só porque é inconveniente. E se a sua família só te valoriza quando você está pagando, resolvendo, salvando ou se diminuindo, talvez a coisa mais poderosa que você possa dizer seja a mesma que eu disse. Ela é adulta. Ela pode se cuidar. Depois disso, levante, vá embora e deixe cada ligação tocando provar exatamente por que você precisou sair.